Hoje eu vim te contar a minha experiência com o Ciel e como eu consegui tirar 798 pontos estudando em apenas 3 semanas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Emily, estudante de Medicina na Argentina. Eu estudo na UNLP, Universidade Nacional de La Plata, que é uma universidade aqui da Argentina. E resolvi criar esse canal com o intuito de ajudar você que também quer realizar o sonho de fazer medicina, mas não sabe como, né? Porque no Brasil a gente sabe qual que é a situação de fazer medicina. Ou qualquer outro curso de forma gratuita e sem vestibular, que é muito legal e a Argentina dá essa possibilidade pra gente. Vem comigo, me acompanha aqui no canal que eu vou te ajudar com várias dicas, documentação, tudo que você precisa saber. Vou te mostrar um pouco da minha rotina como estudante de medicina também. E é isso, vem comigo. O primeiro vídeo vai ser sobre o Ciel. Então, para quem não sabe, o Ciel é um exame que é realizado para testar o grau de domínio da língua espanhola. A maioria das universidades aqui da Argentina pedem um certificado de nível B2 intermediário para estrangeiros não hispanohablantes. E o Ciel é um dos exames aceitos, tá? Inclusive pela UNLP, que é... Eu vou falar sobre o Ciel global, porque é o que a UNLP aceita, mas, por exemplo, a UBA já aceita a modalidade S5, que, se eu não me engano, é só a parte escrita e oral. Mas também sabe para quem vai fazer só essa outra modalidade aí, tá? Para vocês saberem mais ou menos. Bom, o Ciel não é uma prova difícil, já vou começar falando isso pra vocês. Não é fácil, tá? Mas não é uma prova difícil porque você só precisa conhecer a prova. Se você conhecer a prova, você consegue fazer ela de boa. Eu, quando ia fazer a prova, conversei com várias pessoas que fizeram e muitas delas me falaram que sabia zero de espanhol, não sabia nada, e só porque estudou espanhol baseado e focado na prova, conseguiram tirar em 2 meses, 3 meses, uma nota alta, tá? A UNLP pede mais de 700 pontos para o Ciel global, para você poder passar e entregar. Menos que isso, não aceita. Então, já se prepara aí. Eu vou falar mais ou menos como que é a prova e vou contar a minha experiência. E no final vou te dar algumas dicas, então fica até o final. E a última dica é a que mais me ajudou. Então, fica até o final. O Ciel global é dividido em 4 tarefas, tá? 4 partes, né? Que são compreensão de leitura, compreensão auditiva, expressão e interação escritas e expressão e interação oral. Então, leitura, auditiva, escrita e oral. Essa é uma prova que ela vai começar num nível mais fácil e ela vai dificultando os níveis. Então, ela começa lá no A1 até o C1 para C. Aí vai avaliar como. Se você conseguir ir acertando as mais fáceis e até as mais difíceis, eles vão entender que o seu nível de espanhol é um pouco mais alto. Se você começar a acertar as fáceis e começar a errar as mais difíceis, aí seu nível não vai ser tão alto assim, entender, né? Bom, eu vou falar sobre como que é e já vou falar a minha experiência em cada uma dessas partes da prova, tá? E aí vocês já vão entender. Bom, a prova ela vai começar, então, com a parte de leitura. As 2 primeiras partes da prova, que é a de leitura e a auditiva, elas são um pouco mais fáceis em relação à escrita e à oral. Não que elas sejam fáceis, elas são um pouquinho mais fáceis que as 2 últimas, tá? Então eu vou focar em falar mais sobre as 2 últimas, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos como que é, a de leitura vai começar com um textinho curto ali e algumas perguntas para vocês responderem. E essas perguntas são bem fáceis, só que assim, gente, eu tava tão nervosa, que até as fáceis eu achei que eu tava errando, pra vocês verem, né, ter uma ideia. Mas deu tudo certo. E inclusive eu consegui tirar um C1 nessa prova de leitura. Eu não lembro muito bem como que é a prova inteira, então eu não vou conseguir falar tarefa por tarefa, tá? Mas a prova de leitura é interpretação de texto, tá, gente? Vocês têm que ler e entender o texto, é isso. A última, que é a mais difícil, vai aparecer um texto longo para vocês lerem. E aí vai aparecer umas lacunas que vocês têm que preencher. Eu acho que tem 4 opções ali, né? Cada lacuna. E aí você tem que colocar a palavra certa que encaixa naquele texto. Palavra, preposição. Então, assim, é um pouco mais difícil porque a gente fica muito confuso e às vezes aparece uma palavra que a gente não conhece. Então já vai treinando essa parte. A prova auditiva, né? Vai ter um fone para você. E aí você vai colocar o fone e vai ficar ouvindo, né, que vai ver se você consegue entender o espanhol. Ela já é um pouco mais difícil,
na minha opinião, foi um pouquinho mais difícil que a escrita, porque ao mesmo tempo que você tá ouvindo, você tem que responder as perguntas. Por quê? O CL é uma prova toda cronometrada. E ele tem tempo para você fazer cada tarefa, tá? Então, se você não conseguiu responder no tempo, parte para a próxima questão e você perde, não tem como voltar. Então já vai treinando o tempo, porque tem gente que fica muito nervoso com o tempo. Então treina isso também. E aí, como eu falei, né, as últimas vão dificultando e as últimas, né, vai, assim, gente, eles vão falando, você tem 2 chances pra ouvir, tá? Ele vai repetir o áudio 2 vezes. Então é bom, porque se você não entendeu a primeira vez, na segunda você entende. Só que mesmo assim, você tem que ser um pouco rápido, porque às vezes nem nas 2 vezes você entende que me ocorreu, inclusive. Teve uma lá que eu não entendi as 2 vezes, aí eu tive que chutar correndo e ir, porque senão você perde. Bom, agora eu vou falar sobre a escrita e oral, que aí eu vou falar um pouco mais sobre essas duas, e ela exige um pouco mais de você. A parte escrita, ela tem 2 partes, tá? A prova, ela é dividida bem em tarefas. Então, a parte de leitura, ela tem 2 tarefas, tá? A primeira é uma carta ou um correio eletrônico que você tem que fazer, né? Um e-mail. É mais informal, então por isso que ela é um pouco mais fácil. A minha pediu para enviar um e-mail para uma prima, chamando ela para ir no cinema, por uma prima que eu não via há anos. E aí, lá na prova mesmo vai estar tudo que você precisa falar nessa carta, nesse correio, tá? É só você seguir a instrução e também obedecer o tanto de palavras que pede, tá? Tenta não fazer menos palavras do que tá pedindo lá, tenta fazer exatamente ou mais. Então essa aí é um pouco mais fácil. Só que assim, eu não fui tão bem nessa prova escrita, tá? Eu tinha um B1, inclusive, nessa escrita. Não fui tão bem. Não sou muito boa em escrever. A segunda parte, na segunda tarefa, vai aparecer 2 opções para você escolher. Uma vai ser sempre uma carta formal, um correio eletrônico formal. A outra vai ser texto argumentativo, né? Dissertativo argumentativo. Pelo menos foi sempre o que apareceu pra mim quando eu tava treinando lá na demo do CL. Depois eu vou falar sobre isso pra vocês, vou deixar na descrição também pra vocês verem como que é a prova. A gente tá uma barulheira. Enfim, eu moro perto de um estádio que está aí. Então é uma barulheira ali do... Então, geralmente uma carta formal vai ser, por exemplo, para você enviar uma carta para o diretor da faculdade pedindo alguma coisa, ou vai ser para você enviar uma carta para o prefeito da cidade reclamando, exigindo, elogiando, enfim. Uma carta que aí você precisa saber como que se escreve, como que é uma estrutura de uma carta formal. Tanto da informal, né, como da formal, que tem algumas regras para vocês seguirem. E a outra vai ser um texto, tá? Um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, tá? Eu preferi escolher um texto dissertativo argumentativo porque eu tava mais preparada, eu achei na minha cabeça que era mais fácil. Só que o tema que caiu pra mim foi sobre sorte, ou a falta de azar das pessoas, alguma coisa assim, um texto bem nada a ver, tipo, vai aparecer um textinho pra você ler, e aí você tem que escrever sobre isso. Sabe, foi muito nada a ver, mas eu consegui desenrolar ali, mais ou menos. Mas, tipo assim, eu só escolhi porque eu sabia uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo e eu preferi escolher essa. Mas o tema que caiu pra mim foi bem nada a ver. Então, aí você vê, treina bastante. Se você preferir uma carta formal, já treina bastante cartas formais aí. Bom, agora eu vou para a parte oral. A parte oral é a mais cruel, a que eu mais tava com medo de todas elas, porque eu sou muito nervosa com isso. A prova oral, ela é dividida em 5 tarefas. De novo, ela vai começar do mais fácil e vai dificultando. O mais fácil, né, ela vai começar com perguntas pessoais, por isso que é um pouco mais fácil. Então, por exemplo, pra mim, o que caiu? Não vou lembrar todas as perguntas, se eu não me engano são 5 perguntas, mas eu não tenho certeza. Que foi, o que eu comi no café da manhã? O que eu gostava de brincar quando eu era criança? E o que eu fiz no final de semana passado? Não, no sábado passado, foi. Inclusive, nessa eu menti, falei que eu fui no cinema com as minhas amigas, sendo que eu não tenho amigas e muito menos fui no cinema. Mas enfim, pode inventar. Eu acho assim que eles sempre vão fazer perguntas pra saber se você consegue conjugar verbos no passado, no presente e no futuro. A próxima vai ser descrição de imagem. Vai aparecer 2 imagens para você escolher entre as 2. E aí você sempre vai escolher a imagem que você tem mais vocabulário, a imagem que mais você sabe falar. Então dá uma olhada, vai ter um tempo ali para você escolher entre as 2. Se você não escolher, vai escolher automaticamente. Então olha bem, bate o olho, já vê o que você sabe, qual das 2 mais você sabe falar e escolhe.
Eu escolhi uma imagem que tinha mais ou menos umas 8 pessoas ali. Pareciam ser amigos e tinha uma mesa com comida ali. E é isso, estavam rindo e conversando. Nessa tarefa você tem que escrever tudo. De novo, vai ter as instruções ali do que você precisa de escrever. Sim, você precisa de escrever quantas pessoas tem, como elas são, né? Descrever tudo, a cor do cabelo, a roupa que ela tá vestindo, o que ela tá segurando nas mãos, o que ela tá fazendo, o que tem na frente dela, o que tem atrás da pessoa. E às vezes até inventar história, tipo assim, por exemplo, né, o meu tinha 8 pessoas, aí eu falei assim, depois de descrever, como tinha 8 pessoas, né, eu não ia descrever uma por uma porque tem tempo, gente, é pouco tempo pra muita coisa pra descrever. Às vezes aparece o contrário, uma imagem que não tem quase nada pra descrever, já ocorreu com várias pessoas. Mas a minha tinha muita coisa, então treina isso, que se eu não me engano é 30 segundos, mas eu posso estar errado, mas é pouco tempo. Aí você tem que falar meio rápido aí, e aí eu não descrevi uma por uma, porque não ia dar tempo, a imagem tinha muita coisa. Então eu descrevi assim, mais ou menos, tem tantas mulheres e tantos homens, a maioria tem cabelo castanho e estão vestindo de roupa de calor. Então eu descrevi assim bem rápido. Mas se tiver uma pessoa só, descreve tudo certinho, tá? Aí a historinha que eu inventei, eles parecem ser amigos que estão conversando da faculdade, sei lá, que se juntaram num domingo, um almoço de domingo. Sei lá. Gente, essa parte de descrição de imagem, pensa que você está escrevendo uma imagem para quem não consegue ver, para uma pessoa cega, por exemplo. Aí você vai descrever tudo mesmo. A terceira tarefa, ela é dividida em 2 partes. Tem 2 partes na terceira tarefa. Não sei se deu pra entender. Elas são parecidas, tá? As 2 são iguais, mais ou menos. É a mesma proposta. Vai aparecer pra você ou recusar um convite de um amigo pra sair, ou aceitar, né? Ou chamar um amigo pra uma festa, ou marcar uma consulta com um dentista. Pra mim, eu não lembro qual foi a segunda, mas a primeira pediu pra mim pedir pra um amigo buscar minha filha na escola, porque eu não ia poder. E aí, tá lá as instruções, né, do que você tem que falar, né, tipo, ligar pro amigo pra pedir. Então, explique por que você está ligando e por que você não vai poder buscar sua filha na escola, agradeça, tipo isso. A segunda, eu não lembro, não sei se era pra marcar uma consulta ou desmarcar, eu não lembro. Eu acho que era pra desmarcar uma consulta, mas agora eu não vou lembrar. É mais ou menos isso, elas são parecidas. Também tem tempo. A quarta tarefa, que aí é um nível mais avançado, e essa tarefa ela é em conjunto com a outra, tá? A quinta e última tarefa vai depender do que você vai responder na quarta. Já vou explicar. A quarta tarefa vai aparecer 2 temas para você escolher. Geralmente esses temas são temas sociais ou debatíveis, tá? Um problema social ou um tema que você possa debater sobre. Eu escolhi o tema sobre educação à distância. Então, como eu falei, é um tema debatível, mas pode cair, por exemplo, falta de água no mundo, problema do lixo, reciclagem, aquecimento global, essas coisas. No meu foi, né, como eu falei, educação à distância, que é um tema que dá para se debater. E aí, essa quarta tarefa, ela vai ter 3 perguntas, eu acho que são 3 perguntas. Então, vai ter o texto para você ler sobre isso. Vou ter que falar muito mais, porque não vai parar logo. São perguntas que você tem que responder mais elaboradamente, tá? Então é bom que sempre que você vai responder essa pergunta, você tenha um começo, um meio e um fim, tá? Um desenvolvimento e uma conclusão ali do seu pensamento. Você vai dar a sua opinião ou vai falar sobre isso. Eu não vou lembrar, realmente não vou lembrar quais foram as perguntas que caíram pra mim, mas geralmente vão ser perguntas relacionadas ao tema, que vão pedir um pouco da sua opinião, o que você acha sobre isso e tudo mais. E aí você vai responder de forma mais elaborada. E lembra que eu falei que a última tarefa vai depender do que você escolheu na quarta? Então, o mesmo tema que você escolheu na quarta tarefa vai ser o tema do último. Aí vai aparecer de novo 2 opções para você. Essas 2 opções vai ser uma frase ali, 2 frases, que vai ser basicamente assim: você é a favor ou contra? Não vai estar escrito desse jeito, obviamente, mas é tipo isso. Aí você vai ter que se posicionar se você é a favor ou contra aquilo. No caso, por exemplo, educação à distância, eu sou a favor ou contra? Não é bem assim. Mas é tipo isso para vocês entenderem mais ou menos, tá? Então, essas 2 opções você vai escolher a que mais você consegue falar sobre isso, tá? Eu escolhi, no caso de educação à distância, eu escolhi, assim, sou contra, entre aspas, tá, gente? Não foi assim, mas é mais ou menos. E aí, você vai ter de 3 a 4 minutos pra falar sobre isso.
Simples assim. Pra mim, essa é a que mais eu queria morrer, porque, assim, 3 a 4 minutos falando sobre o tema. E aí, como eu falei, gente, é um nível C1, tá? Um nível mais avançado. Mas treina bastante se você quer um nível maior, tá? Um nível mais avançado nessa tarefa, porque é importante pra você conseguir mais pontos ali. E aí, vai entrar as dicas, o que eu usei pra poder fazer isso. Como que foi, mais ou menos, pra vocês já se preparar. E aí, lembra que eu falei, tem que ser realmente estruturado. Tem que ter um início, um meio, enfim, né? Um início, um desenvolvimento e uma conclusão pra fechar o seu raciocínio. Então, é muito importante que vocês treinem e usem os conectores, tá? Pra todas essas tarefas, tanto para escrita quanto para oral. E vou te dar as dicas agora, que são as dicas que me ajudaram, porque eu tive muito pouco tempo para estudar. Eu passei na CCL estudando, acho que foi 3 semanas, ou nem isso, 3 semanas. Então eu vou te dar as dicas que me ajudaram. Não façam isso, estudem com antecedência, tá? Vamos lá. O CL você pode fazer tanto presencial como remoto, na sua casa, tá? Ou você pode ir numa das sedes, eles aplicam o CL, e fazer lá. Só que no Brasil eu não ia ter como eu fazer presencial, porque geralmente só tem em capital, tá? Eu morava no interior, então eu vim com meu namorado, né? Então aí a gente decidiu fazer em Buenos Aires, quando chegasse aqui. Só que nisso, gente, faltava muito pouco pra abrir as inscrições da faculdade. Só que nós só tínhamos 3 semanas pra estudar, ou nem isso. Um pouco menos que isso, eu acho. Então, assim, foi trash. Essas 3 semanas foram, assim, horríveis. Porque eu tava muito nervosa, com muito medo de não passar. Porque essa prova, se eu não passasse, não sei o que eu ia fazer. Porque não tinha como, se você não entregar esse certificado, você não entra na faculdade. E até a UNLP, ela tem um Certeia, que é a própria prova, a prova que foi criada por eles. Mas, assim, já tinha passado a data, né? O Certeia tinha sido em setembro, e a gente tava em novembro. Então, todo ano, às vezes eles abrem, né, pra fazer o Certeia em janeiro. Só que as inscrições acabavam em dezembro. E aí todo ano, às vezes, eles abrem exceções para quem não passou em outras provas ou quem não conseguiu o certificado a tempo, poder fazer e entregar somente o Certeia em janeiro, fevereiro. Só que eles ainda não tinham confirmado que poderia fazer isso. Então, assim, eu tava com muito medo de não passar. Eu tinha estudado o espanhol o ano inteiro, mas não focado na prova. Se você estudar bonitinho, gente, 2 meses, 3 meses, você consegue uma ótima nota no CL, se você estudar focado nela, tá? Eu consegui, foi milagre, porque não sei como que eu consegui tirar essa nota de 798 estudando em 3 semanas. E estudem com mais antecedência, tá? Não repitam esse erro, porque eu poderia não ter passado. Então a primeira dica que eu vou dar pra vocês é: estudem focado na prova, que foi o que eu falei no começo. Como é que você vai saber como que é a prova? Gente, o próprio CL disponibiliza uma demo da prova, tá lá no próprio site, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o site do CL, pra vocês irem lá. E é exatamente a prova, é exatamente como que ela... Só tem uma opção, tá, de questões, não vai ter uma diversidade de questões para vocês treinarem, mas já serve para vocês conhecerem a prova. Então, mesmo que seja a mesma coisa, usem para treinar, usem para ver o cronômetro, o tempo. Entre lá para vocês conhecerem a prova e fazer ela certinho. Eu entrava naquele site quase todo dia para tentar treinar, usar o tempo e tudo mais. Tem outro site que eu usava para treinar, não tem muito material sobre o CL na internet, infelizmente não tem. Mas tem outro site que eu usava para treinar, que é o Profideli, também vou deixar na descrição. Tem outras opções de questões lá, né, com tempo, tudo. E aí eu usava muito ele. E depois que você conhece a prova, você mesmo começa a entender, né, o que ela pede mais ou menos. E aí você mesmo consegue criar coisas. Por exemplo, para descrever imagem, você pode entrar no Google, pesquisar imagens aleatórias, ficar treinando de escrever elas. A carta, fazer cartas diferentes. A segunda dica que eu dou é: foque em estudar as 2 últimas tarefas, tá? Que é a parte escrita e a oral. Não vai deixar de treinar as 2 primeiras, obviamente, tá? Mas as 2 últimas, elas exigem um pouquinho mais de você. Elas são um pouquinho mais difíceis. Então foque principalmente outra dica que eu dou pra vocês é: use e abuse de conectores. Conectores em espanhol, principalmente os mais avançados, tá? Eu vou deixar uma lista de conectores na descrição do vídeo também. Eu usei bastante. Os conectores, eles vão te dar uma pontuação maior, principalmente os mais avançados, como eu falei, né? Por exemplo, em vez de você ficar usando a pero, que é massa, usar um sin embargo. Então, use bastante conectores. Bom, a última dica que eu vou dar pra vocês, que foi a que mais me ajudou, é... Vocês já fizeram Enem? Eu já fiz várias vezes.
Para quem já fez, deve conhecer aqueles famosos esqueletos de redação que funcionam para qualquer tema, né? Vocês devem conhecer aí estruturas prontas de redação que você vai só preenchendo ali. Conhece? Então, foi isso que eu usei, só que na minha parte oral, na prova oral, a última prova. Como eu tinha pouco tempo, eu resolvi usar isso para poder treinar em cima dessa estrutura. Isso mais vai servir para te localizar ali, para você conseguir criar realmente uma estrutura que tenha começo, meio e fim, que seja um pouco mais organizada, que organize os seus pensamentos, tá? Então, eu criei uma estrutura igual de redação mesmo, né? Com uma introdução, né? Um desenvolvimento e uma conclusão. É importante que você mesmo crie a sua própria estrutura. É uma estrutura de um texto dissertativo e argumentativo. Lembra que eu falei para vocês que sempre vai criar um problema social, um tema a ser debatido? Então, é essa estrutura que você vai usar. Só que em vez de escrever, você vai decorar e falar em espanhol. Então, eu usei essa estrutura, eu criei uma, né? Então, você vai fazer lá uma citação de filósofo, alguém importante, um acontecimento, enfim. E aí, no desenvolvimento, você vai falar mais a sua opinião, né? Mais o que você pensa. E a conclusão não precisa ser resolver o problema, né? Mas é uma conclusão simples ali. Mas que você consiga aí falar de 3 a 4 minutos, tá? Então, cria uma e, pelo amor de Deus, treina com ela para ver se encaixa. Encaixa realmente em qualquer tema. Porque, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, criar uma estrutura aí e depois chegar na prova, não conseguir encaixar, não conseguir fazer, se embolar todo e depois se culpar. É importante que você treine com vários temas para ver realmente se encaixa, se faz sentido aquilo que você tá falando, tá? Porque, e, de novo, não copia de nenhum lugar. Tenta não colocar muitos dados, porque vai pra eles acharem que você não copiou de nenhum lugar. Porque pode dar fraude, pode cancelar a sua prova. Cria você mesmo. Eu não vou ter o meu aqui, porque depois disso excluí, gente. Eu não lembro mais, realmente. Mas é uma dica que pode te ajudar, me ajudou muito, porque eu tinha pouco tempo para estudar. E aí, o que eu fazia? Eu criei ela e aí eu ficava mandando áudio pra mim mesmo, né? Gravando eu mesmo falando, pra ver se eu conseguia falar no tempo. E aí eu treinava com o tema que tá lá no site do CL, lá no Profidel. Tentava colocar uns temas aleatórios aí sobre isso, pra ver se eu conseguia realmente encaixar, ou se eu não conseguisse, criar uma saída, né? Que você decora, então você tem que conseguir estruturar certinho, tá? Porque às vezes você se perde. Então é importante que você treine bastante pra não se perder ali. Tanto é que no final eu me perdi um pouco, eu esqueci a última parte mesmo, né? Eu consegui falar a conclusão, só que a última parte eu esqueci. E eu fiquei. Esse estudo. E finalizei, aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu não vou passar. Pra todas as provas eu tava assim. E eu consegui. E no final deu certo, eu tirei C1 nessa parte oral e eu acredito que tenha sido essa dica que me ajudou, porque eu consegui falar bem. Então faça isso, treine bastante com essa estrutura, veja se encaixa, veja se dá certo, não copie. E é isso. Eu fui fazer essa prova extremamente nervosa. Eu achei que não ia passar, porque assim, eu tava muito nervosa. Como eu falei, até as questões fáceis eu achei que tava errando tudo. A cada resposta que eu enviava lá, eu ficava tipo, meu Deus, eu não passei. Pra ajudar, na minha sala que eu tava ali, né, tinha uma janela assim de vidro e ficava passando gente ali e ficava olhando pra mim, eu tentando me concentrar na prova. E aí eu fiz em Buenos Aires, era uma escola de espanhol ali, e do lado tava tendo aula pra ajudar, então tava ouvindo barulho ali. Assim, foi difícil. Eles não deixam você entrar com nada, então assim, você deixa sua bolsa, se estiver com bolsa, qualquer coisa, fica tudo pra fora. Tem gente que eles dão um papel, né, uma caneta, mas nem isso eles me deram, não deram nada, entrei sem nada na sala. E assim, eu realmente achei que não ia passar, eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu achei, se eu passasse assim, eu pensei, eu não vou passar, mas se eu passar, eu vou assim, passar de raspão, vou tirar 701. Mas não, gente, tirei 798. Quando eu recebi essa nota, recebi em uma semana, foi muito rápido. Gente, eu fiquei tão feliz, eu não acreditei, mas eu fiquei tão feliz que parecia que eu tinha... Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Não esperava essa nota. Conheçam a prova, abusem do site que tem a prova pra vocês. Treinem bastante, treinem falar bastante, escrever.
Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque quando eu ia fazer o CL, eu ficava assistindo o vídeo de outras pessoas para entender mais a prova, para ver, né, o que tinha caído na prova delas, para mim saber como eu me preparar melhor. E aí eu resolvi trazer para vocês, para quem sabe também ajudar vocês, para vocês que vão fazer essa prova aí e se localizarem e treinarem. E é isso, se te ajudou, se você gostou desse vídeo, curte ele, né? Esse canal é novo, aqui esse é o primeiro vídeo, então eu vou trazer mais coisas para vocês, vou trazer um pouco sobre a UNLP, minha rotina aqui, vou te dar mais dicas, te ajudar mesmo nessa jornada para você conseguir realizar o seu sonho de fazer medicina. Compartilha também com quem vai fazer essa prova, tá? Para ajudar todo mundo aí. E se você já fez essa prova, comenta aqui, né, a sua experiência, conta para mim, para também ajudar as outras pessoas que vão fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, beijo, tchau!